programa 60 Minutos de hoje traz o Padre Sérgio Jeremias. Essas semanas que antecedem o final do ano são semanas muito especiais. O Natal e também a esperança do ano novo que está chegando. 2022 está à nossa porta. O Padre Sérgio Jeremias é um pároco que tem muita aceitação nas comunidades onde prega, onde participa, e atualmente está na paróquia de Oficinas, um dos principais bairros da cidade de Tubarão, um dos bairros que foi o nascedouro da Cidade Azul, por conta da ferrovia Tereza Cristina. O Padre Sérgio também é vice-postulador da causa da canonização da Beata Albertina Berkenbrock. O Padre Sérgio esteve lá na comunidade de Vargem dos Cedros, e por isso está aqui com a gente hoje para falar sobre essas causas dos santos, as manifestações que existem na nossa região, para falar sobre o Natal e para falar sobre vocações. Padre Sérgio, muito obrigado por estar com a gente hoje no programa 60 Minutos. Eu que agradeço. Sempre final de ano é época de fazer um balanço no geral da vida. E eu sempre digo que é um momento de olharmos para dentro, para trás e para frente também, né? Para dentro porque a nossa vida interior é o que sustenta todas as nossas decisões. Para trás como exame de consciência e para frente para ter uma vida proativa, senão nós acabamos nos deixando enredar só pelo sofrimento ou que não dá certo e a vida vira uma loucura, né? Final de ano é bom falar sobre isso. É verdade, o senhor, eu tenho o cuidado de convidá-lo sempre para participar dos programas que apresenta aqui na TV. A pandemia fez com que as pessoas olhassem mais para dentro de si, Padre Sérgio? Excelente pergunta. Eu acho que sim, e lhe provo com dados e com números. Nós tivemos um número acentuado de pessoas que, por incrível que pareça, retornaram à igreja. E casais novos, pessoas novas, buscando os sacramentos, buscando... Num primeiro momento, eu confesso que eu me perguntei, foi por medo? É uma pergunta pertinente. Mas eu acho que não, porque depois as pessoas relaxaram mais com relação ao vírus, o medo pode ter despertado, um botão de pânico, vamos dizer. Mas depois houve um relaxamento com relação ao vírus, bom ou não, né? Um pouco mais de entendimento. Do que significa. E as pessoas perseveraram, elas têm perseverado. As nossas igrejas, para mim é uma preocupação, eu digo isso pela minha paróquia, não posso balizar pela dos outros. Nós temos 10 comunidades na paróquia de Oficinas, tanto eu como o Padre Rogério conversamos muito sobre isso. Nós temos aquele velho costume de encher a igreja, colocar banquetas na praça e botar um telão do lado de fora, uma TV para quem quiser, acompanha do lado de lá. Isso tem se repetido domingo a domingo, às vezes nos sábados, nas quartas-feiras. Então é um número que tem crescido muito e amigos meus têm dito isso também. Então é um bom sinal. Eu penso que esses momentos de crise, entre aspas, nos ajudam a repensar valores ou perceber o que estou fazendo na minha vida. Então às vezes é um bendito choque, Santo Agostinho vai chamar de culpa, mas que eu não gosto, culpa com relação ao pecado, né? Que nos merece, que nos desperta para um Salvador, ou para um sentido da vida, né? O que estou fazendo da minha vida? Então, foi um tempo também de medo, eu diria, de alguns, de pânico, outros, mas de um despertar para a fé, que afetou não só negativamente, mas positivamente os fiéis de modo geral. O momento inicial da pandemia, da Covid-19, afastou, por imposição das autoridades de saúde, as pessoas das aglomerações. Não se podia celebrar. E uma paróquia é um lugar, um templo é um lugar de aglomeração. Muitas vezes com poucas aberturas, com vitrais belíssimos em alguns casos, mas de qualquer forma fechado. Nós tivemos, eu contei 93 missas sem povo. O governo do estado fez um lockdown geral, proibiu hoje, e hoje mesmo à noite nós começamos a rezar a missa apenas com alguém na câmera, na técnica, lá dentro, eu e alguém lendo. Nem músicos não tínhamos no começo, eram 3 pessoas. Eu, quem lia, era a dona Magda, que nos ajudava sempre, e alguém da pastoral da comunicação. 3 pessoas dentro da igreja. Depois se permitiu músico, a gente colocou mais um músico. Então éramos 5 pessoas, mas foram 93 missas assim todos os dias. Você vai me perguntar por quê? Pela internet, mas por quê? Porque nós sentíamos que as pessoas precisavam de esperança, por isso. E a esperança vem pela fé. São Paulo diz, como é que vão acreditar se não houver quem pregue? Se até nós, que somos homens que lidamos com a esperança, fruto da fé, nos acovardamos e não devolvemos a fé e a esperança para as pessoas, o que vai ser delas? Então, 93 missas foram assim. Quando nos permitiram voltar a celebrar aos poucos, nós voltamos imediatamente com todas aquelas regras de distanciamento nas comunidades. Eu acho que fomos a primeira
a paróquia encher de adesivo, medindo e chão e afastando o banco e celebrando no salão onde era muito apertado, porque as pessoas precisavam voltar. 93 dias já tinha sido muito, e depois mais alguns meses assim, as pessoas precisavam se sentir de novo protegidas. E não é apenas uma ideia. Para nós a fé é uma realidade, a presença de Jesus na Eucaristia é uma verdade. Então, por mais que a igreja às vezes pudesse ter, e olha que é uma operação de guerra, até hoje eu acho que nós somos a única instituição, e digo isso sem medo, que mantém todos aqueles... A Igreja Católica. Que mantém aqueles cuidados todos. Você vai lá, é álcool na entrada, é álcool antes da comunhão, é máscara, é isso e aquilo, as famílias sentam juntos, quem não é senta mais afastado. Até hoje a gente está assim ainda, e eu acho que tem que manter durante um bom tempo, mesmo com as variantes que estão surgindo, né? Padre, o senhor falou em medo e em fé. Uhum. O pastor, o senhor que é o pastor de Cristo, o senhor que, e não confunda com outras religiões, na Igreja Católica, o pároco, o padre é o pastor. O senhor e os seus pares, os outros padres, temeram por estar nos ambientes com aglomeração com muita gente. O senhor disse que não bastava temer, mas poderia passar para a comunidade que o padre estaria com medo? O padre esteve com medo? Há uma expressão onde se diz assim, a graça pressupõe a natureza. Então, eu acho que a graça é proporcional à natureza de cada um, né? A natureza de uma pessoa que é mais frágil por dentro, um padre ou não padre, vai afetar necessariamente o modo como ele conduziu o seu rebanho, aqui entendido. Mas, de um modo geral, todos os nossos padres na diocese foram muito corajosos, mantiveram esse ânimo das pessoas. O meu maior medo foi quando não é medo, foi quando eu contraí o vírus e quase fui. Né? Porque no mês de agosto, naquele ano passado, eu quase fui. Quando eu vi, os primeiros 4 dias achei que ia passar rápido. Com 8 dias eu estava ali praticamente, eu acho que entre a vida e a morte, porque eu estava sozinho, numa praia, isolado, sem poder respirar, mas não tinha outro jeito, ninguém sabia o que fazer, hospital lotado. Eu lembrei que ali eu fiz um pacto com Deus, renovei um pacto com Deus, que é mais ou menos assim, foi eu e ele. Olha, eu ainda quero trabalhar para o Senhor, se o Senhor acha que eu ainda posso fazer alguma coisa pelo Senhor, me deixa mais um tempo, mas me dá um jeito de sair dessa. Eu fiz ainda isso. Tenho uma missão Fiz isso a no cumprir. pior dia da minha pandemia, quando eu estava deitado na cama, sem poder respirar, respirava assim em questão de segundos, respirações curtas, né? Não tinha nem como medir saturação. Fiz aquele pacto com Deus. Com os medicamentos e com a fé, no dia seguinte fui melhorando, passaram-se 15 dias, e aí eu pude sair cadavérico, numa situação daquela, porque você quase não come, né? Mas eu acho que nesse momento a gente repensa muitos valores. Para mim não foi um momento de medo de morrer. Se você me perguntar se eu tive medo de morrer, eu não tive. Juro para você que não tive medo de morrer, mas a vontade de viver era tamanha de fazer algo mais, que eu tenho sonhos ainda como padre, né? Eu acho que enquanto eles existem, a gente é puxado para frente. Eu, no meu caso, não permito que o medo mate os meus sonhos. Não com relação à fé, ao Evangelho, e muito mais do que pessoais, são sonhos do Evangelho, né? Muitas pessoas procuram o padre individualmente, fora das celebrações, para pedir aconselhamento, para buscar um momento de alento, famílias que perderam pessoas queridas que ainda teriam muito a contribuir? Olha, isso aumentou muito também. Eu acho que é um denominador comum dessa pandemia que mostra estatisticamente a busca por uma resposta no sagrado. Aumentou muito, semanalmente. Chegou um momento que a gente teve que começar a agendar esses atendimentos, porque senão você fica louco. Às vezes chega numa secretaria paroquial e tem 15, 20 pessoas lá esperando para ser atendidas. No caso de oficinas... E são conversas longas? Longas, porque você não sabe o que vai vir à sua frente. A pessoa que vem não quer dizer simplesmente que não está bem e quer uma bênção. Ela quer no mínimo 1 hora, 45 minutos para ser ouvida. E você tem que despender no mínimo isso e no máximo isso, quase, senão você não consegue atender outras pessoas. Então, as pessoas querem conforto. Conforto. E às vezes ser ouvidas é muito engraçado, porque às vezes você não tem a resposta, você tem a oração, mas tem o ouvido, né? Eu não tenho a resposta para você, mas eu tenho a possibilidade de interceder por você. Essa busca do sagrado, as pessoas veem no sacerdote, no ministro religioso, e acho que essa é fundamentalmente a nossa vocação. Nós não precisamos ter todas as respostas, mas ter uma presença de Deus para aquele momento da dor que a pessoa que está ali em questão, com seu sofrimento em questão, e tem gente que sofreu muito mais do que nós podemos imaginar e conceber, ela quer apenas isso, ser ouvida e que a gente seja uma ponte entre Deus e ela. Padre, além dessa questão espiritual, do trabalho do padre, porque
As pessoas podem não entender que seja assim, mas o padre é um ministro, ele está trabalhando, ele está à disposição da comunidade e esta é a atividade profissional. Ela tem envolvimento com a fé, ela tem envolvimento com dedicação, com amor, com a vocação. Mas é a atividade do padre que tem obrigações de estar em várias capelas, em vários templos dentro da paróquia e fazendo todo esse atendimento. O povo não indo, não passando o dízimo, não fazendo a contribuição, houve dificuldade econômica no dia a dia das paróquias, padre? Nós passamos, eu acho que todos os setores passamos por essa dificuldade em muitas paróquias. Nós nos obrigamos a nos reinventar. Fizemos 2 festas sem povo. E o que é uma festa sem povo? Para que é uma festa? É para você conseguir arrecadar fundos para os gastos extraordinários de uma paróquia e de uma comunidade. Mas graças a Deus o povo respondeu, conseguimos manter o mesmo número de melhorias, de reforma e da manutenção ordinária, porque o dízimo, a coleta que entra numa comunidade é para manutenção ordinária. Para você ter uma ideia, a vida mensal da minha paróquia, eu preciso, com os encargos sociais, com tudo aquilo que faz, gastos de gasolina, funcionários, não baixa de R$30 mil por mês. E aí isso vem de onde? Vem da oferta do dízimo, que não cobre tudo, das ofertas da igreja. As pessoas acham, entrando mais dízimo, o padre fica mais rico. Não, quem administra isso, quem faz supervisão disso, são os leigos, nem somos nós, né? E é bom que seja assim, né? O que é meu é fixo, é um salário fixo, tem, como qualquer padre tem o seu salário fixo, mas a manutenção de uma igreja, mais do que isso, manutenção do patrimônio, mais do que isso, criar estruturas e mantê-las numa paróquia são essenciais. Para nós foi difícil, nós nos reinventamos e graças a Deus conseguimos levar adiante. Conseguimos reformas, conseguimos fazer, porque as pessoas têm que sentir que o mundo não caiu, afinal, o mundo não parou, né? E é possível, com uma pequena contribuição de cada um, levar tudo adiante. As festas em geral, claro, tem o congraçamento, o padre envolvido, a comunidade trabalhando em prol daquela causa comum, mas a arrecadação de recursos na venda do churrasco, na venda da bebida, na venda do refrigerante, da água, os parquinhos, tudo isso ajuda. E acumula um valor que é diluído ao longo do ano. Isso. E aí, sem esses valores, realmente complicou a vida. Afetou muitas paróquias na casa dos gastos extraordinários. Os ordinários, se você mantém um dízimo, isso dá para manter. E olha, foi fantástico assim, porque a nossa festa, nós tivemos que fazer uma festa no sistema drive-thru, como todo mundo fazia, o drive-thru, né? Então, era feijoada drive-thru, vendeu mais do que a gente esperava, era frango todas as quartas-feiras após a missa drive-thru. Quando não pudemos fazer nem isso, nós fizemos uma rifa que as pessoas compraram e nos ajudaram, tudo muito barato, né? Porque as pessoas não tinham tanto dinheiro. As pessoas entendem, quem é cristão, católico, participante, entende que a igreja é uma extensão da sua casa, da sua família e precisa ser mantida, principalmente um patrimônio grande, como nós temos em oficinas, é um patrimônio de salão, de centro pastoral, esse é um patrimônio material. Agora você contabilize junto com isso as ajudas que você tem que dar para as pessoas que estão mais fragilizadas que você economicamente. Então, criamos grupos para levar alimento para as pessoas na rua, para fornecer cestas básicas. Foi uma operação de guerra, até hoje continua isso. Tá certo. Nós estamos conversando no programa 60 Minutos de hoje com o padre Sérgio Jeremias, pároco da Igreja de Oficinas, São José Operário de Oficinas. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, na edição de hoje, conversando com o pároco de Oficinas, o padre Sérgio Jeremias. Nós falamos no primeiro segmento em relação a essa questão da igreja, da fé. O senhor é vice-postulador da causa de canonização da Beata Albertina, aquela que pode ser a mais jovem santa da Igreja Católica, sem dúvida a mais jovem brasileira, né? Como é que está o processo, padre? O que falta? Como sempre, a gente precisa comprovar um bendito milagre com todas as questões fechadinhas, né? Todos os exames, todos os depoimentos. Exames clínicos? Clínicos. E agora eu estou acompanhando eu estou centrando foco num, porque exames que não tem, milagres que não dão muita esperança, eu resolvi
por enquanto, deixar um pouquinho em stand-by, porque não tem como. A gente se desgasta um monte, manda para médicos da Europa analisar, da Itália, porque tem que analisar, manda para o Brasil, monta um processo. As pessoas não sabem que se faz isso, né? Traduz tudo para o italiano. Se não fosse a ajuda de alguns aqui da Unisul, também não conseguiria, porque é muito documento. Para você ter uma ideia, o que nós estamos traduzindo agora é um calhamaço, né? Ainda meio sigiloso, mas um calhamaço só de exames, e todos os exames são muito parecidos, né? A Fabíola está nos ajudando. Outro dia eu disse para ela, eu não sei mais em que folha eu estou, porque é do português para o italiano e depois tem que montar tudo. E aí esbarra numa segunda coisa, que é conseguir que os médicos em questão também deem depoimento. E eu tive o dedo podre de pegar um grupo de médicos totalmente ateus lá de Florianópolis, né? E disseram que não vamos dizer nada. Então, aí segue-se um outro caminho. Você vai atrás de enfermeiras, pega outros especialistas da mesma área, que analisando os exames comprovem que houve algo ali diferente. Eles não podem usar a palavra sobrenatural, milagre, não nos interessa, não é eles que vão dizer isso. Eles apenas vão dizer, há algo inexplicável aqui. Isso eu tenho certeza que nesse caso é algo inexplicável. Qual milagre vai ser? Se é esse ou um outro que está lá? Eu acredito que tem muita esperança nesse agora. Vamos ver, se der zero a gente recomeça de novo. Eu acho que tudo no tempo de Deus, né? Mas tem muita esperança. Em Roma nós temos um postulador que acompanha na congregação para a causa dos santos, porque ele tem que fazer essa ponte lá. Eu acompanho aqui, fazemos encontros de todas as causas do Brasil uma vez por ano, e só esse nosso postulador tem mais de 40 causas brasileiras. Eu acho que no Brasil são mais de 60 já, causas em Roma para beatificação, para canonização. E todos brasileiros ou ainda tem estrangeiros que vieram? Olha, mais da metade são estrangeiros que vieram morar aqui. Eu diria quase meio a meio, vamos dizer assim. Ainda do tempo da colônia, Brasil Colônia, ou é mais recente? Engraçado, do Brasil Colônia, temos causas belíssimas que pararam no tempo, que eu pessoalmente acho que deveriam ser reabertas, pelo menos de descendentes de imigrantes ou de imigrantes que morreram no tempo. Por exemplo, se você me perguntar, eu acho que Madre Vitória da Encarnação na Bahia, que é de 1600 e tantos, essa causa deveria, graças a Deus está sendo retomada, deveria ter ido adiante, era uma mística. Posso lhe perguntar sobre a Princesa Isabel? É uma causa a ser reaberta? Se eu disser para você que há um grupo sério do Rio de Janeiro que está estudando isso, porque Princesa Isabel tem um diário de uma espiritualidade fortíssima. Belíssima a história dela. Só que por que ainda não se levou adiante isso? Questão política e por conta do Império do Brasil. E na verdade há grupos que trabalham com essa questão racial, que às vezes querem colocar um pouco mais ofuscada a figura da Princesa Isabel. A importância da Princesa Isabel como redentora e menos a luta de Zumbi dos Palmares, por exemplo. E o nosso caso de canonização não leva em conta tanto isso, mas a vida pregressa, o modo como ela vivenciou seu uma exílio. Uma mulher muito dedicada. Exílio, espiritualidade, caridade. A questão da maternidade, que ela não conseguia, foi até tudo Aparecida. Tudo documentado. E é incrível. Ela que deu o manto de Nossa Senhora Aparecida. É isso? Ela, me parece que tem alguma coisa a ver também com a coroa, a réplica da coroa. A coroa e o manto, ela que mandou confeccionar em promessa para ter filhos. Ela não tinha filhos. Se fosse num país da Europa, essa causa já teria sido aberta e ido adiante. Dom Orani, eu acredito que vai fazer isso antes dele entregar o cargo como cardeal no Rio de Janeiro, ou bispo do Rio de Janeiro, arcebispo. Porque é uma causa belíssima. Há uma comissão histórica trabalhando seriamente, para não deixar nenhuma aresta, e tem que se ver o momento político, cultural, oportuno também, para abrir. Mas que não tenha dúvida, eu não duvido da santidade de vida pelo que eu já li dos escritos dela, do diário dela, da vida espiritual, como mãe, mais do que como rainha e princesa, né? Mas como mãe, como mulher de fé. Eu acredito que é uma causa belíssima para o Brasil. E temos essas aí, outras que estão sendo abertas. Agora, por último, foi da Odetinha, no Rio de Janeiro, que é venerável. Uma menina que não tinha nem 10 anos, mas deixou um diário espiritual fantástico, né? Ela foi considerada venerável agora, é só conseguir um milagre, e a Odetinha vai ser beatificada também no Rio de Janeiro. Deixa eu lhe falar ainda sobre a Princesa Isabel. O Cristo Redentor seria a imagem da Redentora, a Redentora da raça negra que fez a assinatura da Lei Áurea, seria a imagem da Princesa Isabel. E ela abdicou do direito, ela disse que não, e sugeriu que fosse a imagem de Cristo. O Cristo que é o Redentor, dizia ela. E aí, 40 anos depois, a igreja construiu o Cristo Redentor. E a história, o Cristo que até hoje gera polêmicas, né? Porque embaixo é um santuário, né? É um santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, tudo está interligado ali. Mas que agora o ICMBio tentou bloquear até a subida de peregrinos e do próprio padre que atende lá. Olha que coisa ridícula. Mas agora foi revertido, graças a Deus, aquilo é propriedade da Igreja Católica em si, né? E é aberto a todos os turistas, mas lá é um santuário cristão católico. Nós temos histórias belíssimas
do Brasil. Algum outro catarinense que está nessa fase, assim como... Temos o Marcelo, que é um jovem jurista de Florianópolis. E disse advogado? Advogado, mas eu falei a mesma coisa quando um advogado candidato aos altares. Eu acho que ele era, não sei o que, ele é algo mais do que advogado, não sei o que ele era, não me pergunte agora que eu não lembro, mas era alguém na área da justiça, novo, com uma vida espiritual belíssima, né? Temos também o Frei Bruno no Oeste, temos o Padre Aloísio em Joinville, que é daqui da nossa diocese, mas morreu em Joinville. E temos outras causas para ser abertas aí também. Eu acho que Santa Catarina deve ter futuramente umas 5 causas. Eu sempre falo isso com o senhor quando a gente trata desse tema. Aqui na nossa região tem Joana Pendica, que é nome de uma escola em Gravatal. Que o pessoal não sabe às vezes, ela era catequista em Gravatal, professora, depois foi na Içara, depois se trouxe os restos mortais dela para ser sepultado do lado da igreja de São Sebastião, num túmulo que tem ali em Gravatal, né? Tem menina Maurília, de Orleans. Seu Beppe, que é nossa aqui de oficinas aqui. Seu Beppe. Temos também uma em Braço do Norte, que é uma menina também, que... Cecília Roveda. Cecília Roveda, você está bem informado desse negócio, né? Você fez algum documentário sobre isso? Ainda não. Já fizemos sim, trabalhamos aqui na TV com reportagem sobre esse tema, o senhor foi nossa fonte. Temos o Padre Itamar em Imbituba, que os imbitubenses têm um carinho muito grande, né? Está sepultado lá também. O Padre José Eduardo levou os restos mortais dele, fez um memorial dentro da igreja. São pessoas que tem chances dessas pessoas, desses nomes serem reverenciados? Boa pergunta. Visitas ao cemitério já acontecem, já ocorrem. Então, esse é o critério primeiro. Você sabia que para uma causa ir adiante, ela não pode vir de uma promoção. A igreja vai começar a promover uma causa. A primeira coisa que se olha é ancestralidade da devoção à pessoa. As pessoas tiveram continuamente um fluxo em busca da intercessão da pessoa que faleceu, sempre foram ao túmulo, sempre pediram intercessão, foi algo que não parou no tempo, então esse é o primeiro sinal. Há fama de santidade entre o povo? Segundo sinal. A terceira causa, quem pode abrir uma causa dessa? Pode ser uma paróquia, pode ser um grupo católico, pode ser uma diocese. Então, sempre que houverem interessados em organizar algo assim, eles falam com o bispo, entre aspas, contratam um postulador que organiza, porque tem a fase histórica, tem toda a fase documental, cultural, e aí vai. Dá muito trabalho. Dá trabalho, mas é algo belíssimo. A parte mais difícil é garimpar milagre, eu acho. É um termo que a gente usa, né? Mas garimpar milagre é porque você tem... É avaliar tudo o que se diz. E depois tem que estar preparado para decepções. Porque você às vezes está animado com alguma coisa e falta um documento, né? Milagres existe à vontade, como nesses casos. Mas a documentação, por que a igreja é tão rígida? É uma pergunta. Porque a gente quer realmente comprovar que Deus ali assinou com o milagre. Para comprovar a santidade de alguém. Né? É tão difícil assim? Não, eles estão acontecendo aos milhares. Só que a gente quer algo inequívoco, para dizer assim, aqui não tem como contestar. É a seriedade da igreja, né? Mais do que rigidez, a seriedade, eu acho. É mais duro que a sabatina no Senado para eleger alguém para o Supremo. Lá ainda tem essas causas políticas, eu acho que a gente está um pouco isento disso, mas e aqui, as perguntas que nos fazem, eu acho que são mais sérias e bem preparadas. Quando eu vi algumas sabatinas aí no Senado... E o candidato não está mais aqui para se defender, ele já se defendeu em vida. E me deu vergonha também de algumas perguntas que fizeram lá, mas... Padre, eu ia começar com o senhor a questão das vocações, porque tanta gente da nossa região é lembrado, é reverenciado e é citado como esses nomes que nós falamos aqui. O que está acontecendo com as vocações? Mas eu peço que o senhor não responda agora. Nós vamos dar uma rápida parada e voltaremos em instantes com o programa 60 Minutos, nessa conversa com o Padre Sérgio Jeremias, que é o pároco de oficinas, que vai falar para a gente sobre vocações. O Padre Sérgio teve o desempenho profissional, atuou como pároco lá na Vargem dos Cedros, que é a capital mundial das vocações. O que está acontecendo com as vocações? O Padre vai falar com a gente sobre esse tema na sequência. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Nessa semana, estamos a uma semana do Natal, estamos recebendo aqui o Padre Sérgio Jeremias. Padre, eu falei que nós íamos falar sobre vocações, mas deixa eu lhe perguntar primeiro sobre essa questão do Natal. O que significa? Qual é o significado? Não é a árvore e a troca de presentes.
Eu dizia na missa de domingo para as pessoas, essa é uma ideia que me veio muito forte, sabe, na semana passada. O Natal, mais do que o nascimento de Cristo, é o meu nascimento. E é o meu renascimento. Renascimento. Eu acho que para alguns é nascimento e para alguns é renascimento. Explico por quê. Para alguns que não têm experiência nenhuma de fé, como nós citamos ainda há pouco, nesse caso da pandemia, voltaram pela primeira vez à igreja, porque só tinham sido batizados. É um verdadeiro nascimento. Não houve experiência anterior nenhuma, quase. Para alguns não houve. É um verdadeiro nascimento. Nós batizamos esse ano, fizemos catequese de adultos e batizamos, primeira comunhão, crisma e casamento, 32 pessoas adultas. Batismo, primeira comunhão, crisma, matrimônio. Então, para esses é um nascimento. São, entre aspas, conversões belíssimas, porque essas pessoas vêm porque querem, porque fizeram uma experiência com Jesus, sentiram necessidade. Não necessariamente de outros credos, alguns sim, outros não. Mas há um renascimento também para as pessoas que tiveram uma fé até então de costume, porque antes de mais nada, o Natal é um encontro com a pessoa de Jesus. E o cristianismo o que é? Papa Bento diz muito isso, é fazer uma experiência com a pessoa de Cristo. Isso é cristianismo, uma pessoa de Cristo, uma fé que tem rosto, que tem idade, que para mim é algo único, né? Então, o Natal é muito mais do que isso. Ele se compõe desses símbolos, que historicamente têm uma razão de ser cultural e de evangelização, né? Eu gravava uma live segunda-feira e perguntava para os meus entrevistados na live, de onde é que vem a árvore de Natal? Eles não sabiam. Eu falei, tá ligado a São Bonifácio. São Bonifácio, quando vai evangelizar a Alemanha, para acabar com o culto ao carvalho, como se fosse um deus, ele derruba o carvalho, mas institui o pinheiro. E mostra que Cristo é a árvore da vida. Todos os símbolos de Natal têm fundamentação cristã, né? As bolas na França representam os dons e os frutos que se deve dar, os presentes também representam os presentes dos Reis Magos, o próprio presépio é uma invenção de São Francisco, que é cristão, o próprio Papai Noel é São Nicolau, então eles têm Mas é mais do que isso. Tudo isso acontece por São algo Nicolau mais. Ou Papa Nicolau? São Nicolau, bispo de Mirna. Ele que costumava dar presentes na época do Natal, é um dos grandes santos da igreja, né? Bari diz que é deles e Mirna diz que é dela, mas é padroeiro de muitas coisas, marinheiros e por aí vai, né? Mas ele é o primeiro Papai Noel da história. Então, na Europa, em alguns lugares, o Papai Noel se veste como um bispo, por isso. Mas Natal é isso, é a época de, a partir da minha fé, me permitir nascer ou renascer. Essa é a questão. Ser diferente me dá como presente para as pessoas que eu amo, me devolver. Essa capacidade de acreditar que não apenas tudo pode ser diferente, eu posso ser diferente, eu posso fazer uma experiência que até então nem fiz, de vida, de ser humano e de fé. Esse é o renascimento. A questão da vocação também é um nascimento ou um renascimento? É uma descoberta, eu acho. Porque a partir do encontro com Cristo, alguns se questionam o que é que eu estou fazendo na minha vida. Se você toma o exemplo de Santo Agostinho, a partir do momento que ele, aos 30 e tantos anos, faz esse questionamento e responde o que é Jesus para ele, ele dizia, não há como não segui-lo, me entregar a ele. Foi uma entrega total e radical. Alguns fazem isso no matrimônio, outros na vida religiosa, mas antes de mais nada, a partir de toda vocação surge a partir de uma experiência de fé, senão ela corre o risco de ser uma vocação que não leve a termo aquilo para o qual foi gerada, né? Mas eu acredito que Deus, quando distribui esse dom e a pessoa responde, é a partir de um encontro com Cristo, de um encontro de fé, é um abrir-se pela fé ao que Deus quer de mim. E o que está acontecendo com as vocações, padre, na nossa região? Boa pergunta. A capital mundial já foi Vargem dos Cedros, onde o senhor esteve? Mais de 50 padres de lá, né? Mais de 50 padres só lá em Vargem dos Cedros. Uma comunidade muito pequena. Pequena. Hoje em dia, 230 famílias. Mas a maioria Todas as famílias têm alguém na religião? São parentes. Eu tenho uma tese, que alemães todos são parentes, né? Então, se puxar, você vai ver que são parentes. Mas ainda mais quando são padres. Eles dizem, eu sou primo, Mas tem muitas irmãs e padres naquela região. O que está acontecendo, eu acho que nós estamos passando por diversos fatores que influenciam. Vamos falar dos culturais, né? Famílias com menos filhos, filhos fazendo experiências, jovens fazendo experiências diferentes, alguns longe da igreja, isso tudo afeta a igreja. O perfil vocacional do jovem mudou bastante, né? Então, há um jovem que busca a igreja agora mais para ser padre, como adolescente, jovem ou adulto. Então, as irmãs, algumas congregações não têm vocações e outras, como as irmãs do caminho que estavam aqui, têm vocações. Você vai dizer, são de um perfil mais conservador? Talvez na roupa, porque em outras coisas não. O que essas irmãs fazem trabalhando como moradores de rua é desafiador, extremamente desafiador. Não só elas, mas... Então, em algumas congregações tem. O jovem parece que os que vêm querem esse desafio para a sua vida, não querem a mesmice.
Eu não quero continuar lá dentro que eu vivo no mundo, eu quero algo desafiador para a minha vida. Então, é algo que nos questiona. Mas também é algo que nos surpreende, porque nós temos regiões vizinhas. Eu vou te citar a Diocese de Criciúma, tem muitas vocações. Nós aqui temos um nível que ainda não é o desejável. Eu acho que nós precisaríamos de mais vocacionados. Pessoalmente, eu acho, isso vem do tempo que eu era formador, de quantidade se extrai qualidade. Para você ter qualidade, você tem que ter no mínimo quantidade. Então, quando você não investe, claro, numa pastoral vocacional sólida antes, agora estamos nos organizando, todas as paróquias com casais vocacionais, talvez durante muito tempo não tivemos isso, quando você não investe no antes, você não vai colher o depois. Então é necessário quem semeie para ter quem também colha. Mas graças a Deus estão surgindo, razoavelmente, mas estão surgindo. Nós temos um nível, ano que vem, por exemplo, eu vou ter uma ordenação na minha paróquia de mais um padre, são 3 padres seguidos em oficinas, né? 3 anos seguidos nós tivemos a ordenação de um padre, se Deus quiser, de 3 diáconos casados também, vamos ver. Um padre por vez? Um padre na diocese por vez. Já tivemos ano que tínhamos 5, 6. Mas, olha, Hildo, a gente tem que pôr a mão no céu quando ainda tem isso, mas não é o desejado. Nós temos muitos padres também em idade média avançada que daqui a pouco uma doença, uma enfermidade, uma necessidade de se retirar um pouco. A gente não sabe como é que vai ficar tudo isso. Graças a Deus estão vindo aí os diáconos casados permanentes que ajudam muito nas paróquias grandes, né? Como eu disse, vamos ter 3 o ano que vem ou no ano seguinte ali em oficinas. Preparados já, fizeram teologia durante 4 anos. Como é que é essa figura? Então, a igreja pede que os párocos indiquem alguns homens que já são lideranças na igreja, casados com mais de 35 anos, se forem casados, que sejam lideranças na igreja e que tenham essa capacidade, essa possibilidade de ajudar nas 3 mesas da palavra, que é na liturgia, né? Do altar, da palavra, do altar e da caridade, sobretudo da caridade, o diaconato. Nós escolhemos alguns, outras paróquias escolheram 1, 2 e que foram indicados, fizeram teologia durante 4 anos. Agora, no meu caso, dos meus 3, em dezembro, dia 26, eles recebem admissão ao estado clerical, que é uma primeira etapa. Depois de alguns meses recebem também leitorato e depois recebem um acolitato. E depois do acolitato são ordens pequenas na igreja para funções que eles fazem no altar, na liturgia. Depois de 6 meses, uma vez aprovados, e os nossos já foram também pelos escrutínios, eles recebem o diaconato, com a diferença que eles são casados. É um diaconato transitório, permanente, ao contrário do diaconato do padre, que é transitório. Esses são permanentes, né? E a única dificuldade é que são casados, mas se ficarem viúvos não pode mais casar. Tem que servir a igreja como viúvos daí. Os diáconos permanentes não podem casar de novo. A aceitação tem sido boa dessa figura? É nova? Graças a Deus. Nós temos já 7 na diocese. Eles são homens, olha, valorosos, evangelizam. Eles são ordenados para fazer matrimônios, batismo, exéquias, a mesa da caridade, para pregar a palavra de Deus. Então são pessoas assim, com todos os trabalhos que têm, de preferência, alguns deles já são aposentados, outros não, mas que dedicam parte do seu tempo à evangelização. Isso faz parte da igreja. O Vaticano II resgatou isso, que já estava lá, né? As pessoas dizem, por que o padre não casa? Nós temos os diáconos permanentes casados. No futuro, quem sabe, se a igreja abrir a possibilidade de fazer a escolha ou não dos padres casarem, deles escolherem o clero secular, o modelo vai ser muito aquilo que vive o diácono permanente, né? Um modelo remoto, mas é. Ô padre, a evolução da própria missa, antigamente em latim, há um tempo atrás em latim, e o padre de costas para a comunidade. Com essa abertura, os padres mais transparentes, mais cristalinos, mais envolventes com a comunidade, isso desencantou um pouco ou aproximou mais as pessoas? Ou ao mesmo tempo que aproximou, afastou? Eu vou te dar um dado, pode te assustar. As novas gerações estão sendo ordenadas a um grande número que busca esse modelo entre os padres. Então você vê uma multiplicidade. Qual modelo? Da missa como era, como você disse antigamente, que nunca deixou de existir. Por isso que o Papa Francisco estabeleceu regras claras que o bispo deve legislar sobre a missa tridentina, assim chamada, na sua diocese, permitir quais igrejas serão feitas e por quem, né? A tridentina, que era a mais antiga. Você rezar em latim de costas, você pode rezar a missa nova, como é chamada, em latim de frente ou de costas. A gente não gosta muito de dizer de costas, mas versus Deum, ou seja, voltado para o altar, voltado para Deus, para o Oriente. Eu já rezei... Olhando o altar da mesma perspectiva do... Olhando para o crucificado. Eu já rezei, volta e meia nós rezamos... Assim como o fiel também vai estar assim, olhando... Já rezei assim, a missa nova, claro, eu não sei celebrar a missa tridentina, que é muito complexa. Acho que só o padre Nivaldo e o padre Claudemir a celebram na nossa diocese. Ela é muito extensa também, mas você pode rezar a missa nova, se
houver necessidade. Quando você viaja, por exemplo, na Europa, se você tem peregrinos no ambiente litúrgico de todas as línguas, você pode rezar a missa em latim, que eles entendem, nós entendemos o básico, né? Mas eu digo assim, as novas gerações, isso que me assusta. As gerações novas... Assusta ao mesmo tempo que encanta. Não, é um assustar encantado. Sim. Elas estão buscando isso? Eu tenho uma tese. É assim, eu acho que houve um momento que nós tiramos demais o sagrado. Você usou a expressão transparência cristalina. Houve um momento que nós quisemos simplificar demais. Precisa ter alguns véus para gerar... Aí que está, bem dito isso. O mistério como tal, você precisa tocar pelo que você vê, pelo que você sente. Eu acho que existe uma palavra sagrada, um lugar sagrado, um rito sagrado. Quando nós tiramos isso tudo, outros grupos incorporam e encantam os outros grupos. E não necessariamente existe espaço vazio. Então, não existe. Então, agora, os jovens têm buscado muito isso, né? Então, o jovem adolescente tem uma sede de mística muito grande. Você pode... Eu não gosto quando o culto é apenas emotivo, Wildo. Ele tem que ser emotivo em algum momento, eu acho. Tem que tocar o coração da pessoa. Mas não basta fazer chorar, porque há respostas que você encontra e não necessariamente passam pelo ouvido, elas passam por uma intuição de que há algo mais diante de mim. Me respondeu sem eu ouvir, mas me trouxe uma resposta sem eu entender, mas me trouxe uma resposta. É esse mistério, é como se a gente pudesse tocar, além do véu, como você disse, tocar algo mais, que eu sei que existe, que está ali. Então eu penso que a igreja vai ter que achar ainda ao longo do caminho um meio termo, sem tirar tudo e sem manter algo engessado. O senhor gosta muito da comunicação, né, padre? Gosto. Na comunicação a gente diz que a televisão é um meio frio, porque apresenta tudo, desnuda tudo, mostra as imagens, fala e tal. E o rádio é um meio quente, porque faz o ouvinte exercitar o meio para alcançar a mensagem. Dá para fazer uma analogia com o que nós estamos falando sobre a igreja? Porque o culto cristão... Ele virou um meio frio, as pessoas não precisam imaginar, elas estão enxergando tudo. Em alguns lugares, sim. Em alguns lugares se tornou um meio... Em alguns lugares, em algum momento, vou refazer, em algum momento e em alguns lugares parece que se tornou algo apenas cultural, mas é algo mais do que isso. A gente sabe, em alguns lugares... Quando o senhor falou sagrado, o sagrado precisa ser sentido, mas não necessariamente visto. Porque o que é que nos diferencia de uma ONG? Essa é a questão. Que o Papa Bento, Papa Francisco, Papa São João Paulo II falava muito. O que nos diferencia de uma ONG? Nós lidamos com algo que é um mistério. Fazemos o bem e olha como fazemos, quanta caridade fazemos, como qualquer ONG. Mas há algo que nos diferencia de uma ONG, nós somos algo mais. Se eu não levo as pessoas... Qual é o maior milagre que Jesus fez na minha vida? Não foram as curas, foi a salvação. E como eu toco a salvação, a possibilidade de salvação, pelo mistério. Por isso que os sacramentos na igreja, os 7, são algo para serem vividos, alimentam a fé, sem necessariamente serem explicados. Eles me falam, por isso que a gente diz, escondido sob o véu dos sacramentos, para usar a sua analogia de novo, está algo mais que eu não consigo descrever, mas que age eficazmente na minha vida. A gente fala do ex opere operato, né? Age por si só, por aquilo que é Jesus presente ali. Tá certo. Estou conversando com o padre Sérgio Jeremias, pároco de Oficinas e vice-postulador da causa da canonização da Beata Albertina Berkenbrock. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos aqui para falar sobre a formação dos novos padres, as paróquias da nossa cidade. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos de hoje. Que bom que a gente tem um pouco mais de tempo para falar, né, padre? Um programa de 1 hora aqui está sendo bem interessante. Eu quero falar sobre a modernidade, as questões, a política, o homem é um ser político. Mas antes eu gostaria de lhe perguntar, como é que é a formação hoje do padre? Nós estamos aqui falando de vocações. O menino entra por onde... Segue onde? Qual o caminho ele traça, que ambientes ele estuda para chegar até a ordenação? Na nossa diocese, a maioria das dioceses ainda segue esse caminho. Ele entra no ensino médio, pode fazer um estágio, diversos estágios ao longo do ano para o ensino médio. Alguns entram assim que terminam o ensino médio já naquilo que nós chamamos de... o ensino médio ele entra no seminário menor.
seguida ele faz uma etapa que ainda é considerada seminário menor, que é propedêutico, um ano propedêutico, é como se fosse um ano para ele discernir se ele quer ir adiante ou não. Ou fazer uma reciclagem, sobretudo quem vem só naquele ano, de matérias básicas, né? Depois ele faz filosofia, em alguns lugares 3 anos, em alguns lugares 4 anos. Curso superior. Superior. No nosso caso, fazemos em Brusque. Por quê? Porque lá se concentram, o estado todo estuda lá, se concentram professores, regime de internato, seminário, sempre internato, em todos os casos. E depois você faz teologia em Florianópolis, junto à FACASC, né, também. Todos os cursos internato. Outro internato. Todos os cursos reconhecidos pelo MEC, cada diocese tem o seu seminário. Nós, por ser um número mais reduzido, nós moramos junto com o seminário de Florianópolis, com a arquidiocese de Florianópolis. O segundo grau é aqui em Tubarão. Em Tubarão. O seminário menor, como nós temos, é para um grupo mais restrito. Agora, por ano que vem, nós esperamos começar com 12, 14, varia muito isso. Depois... Já teve... Qual foi o número recorde Quando eu entrei éramos 132, mas eu acho que já chegou a 150, 170. Na sua turma, quantos são padres? Ficamos em 5 padres. 132, passaram na... Como o senhor fala, em volume e mas na minha turma, a minha turma como tal, éramos 32. E desses ficaram 5 padres. Mas se formos colocados 100 e poucos, mais ficaram padres. Mas eu considero um número alto para... De 30 e poucos, 5. O número de 30 não acontece mais no seminário de Tubarão? Aqui em Tubarão é difícil, eu acho. Nós reduzimos, porque nós éramos uma diocese maior. Íamos até Passo de Torres, depois se dividiu a diocese de Criciúma. Lá ficaram agora 42 ou 44 paróquias. E aqui quantas são as paróquias? São 28, agora criamos mais uma de São Martim, bairro São Martim, 29 paróquias então. Teríamos que criar pelo menos mais umas 2. Nós estamos em estudo para criar uma, dividir a paróquia de Orleans, mas é estudo, não temos padre por enquanto. Há um velho sonho de voltar a recriar Pescaria Brava, mas não temos padre por enquanto ainda, são 2. E há bairros grandes... E quantas igrejas, é uma igreja só, mas quantas comunidades existem? Se não me falha a memória, são quase 400 ou passa de 400. Eu não tenho agora na cabeça o número exato. Igrejas de comunidades? De comunidades. A minha são 10, mas tem umas como em Maruí, por exemplo, são 20 e poucas. E aí tudo na mão de um ou dois são padres? Mais de 30, com 2 padres. Tudo na mão de 1 ou 2 padres? 1 ou 2 padres. E aí você tem celebrações no interior, às vezes uma vez por mês, às vezes 2 quando é possível. Nem sempre aos domingos, porque é impossível. E como é que é a escala do padre? Uma missa às 9, outras 10, outras 11? Eu faço um pecado consciente, mas eu prefiro continuar, porque um padre está autorizado em situações extraordinárias a rezar 3 missas num domingo. Eu rezo 4 e já cheguei a rezar 5, porque eu rezo 7, 8 e meia e 10. O Padre Rogério reza 8 e meia e 10. Depois, à tarde, um de nós reza às 5 e outro reza às 7. E aí os enterros entram como coringas no meio disso tudo, sepultamentos. E durante a semana? Durante a semana, geralmente, é uma à noite na matriz e uma numa comunidade. E aí, as reuniões todas que acontecem à noite. Você falava ainda há pouco dos horários. O nosso horário é muito louco, sabe? A gente acorda cedo, mas não tem hora para dormir, porque as reuniões acontecem todas à noite. É 10 horas, 10 e meia, é fazendo live, é gravando programa, é coisa assim, né? Aqui na TV? Na TV também. Nós gravamos programa com os padres há 15 anos. 15 anos. Palavras de fé. E eu faço questão de dizer, a primeira transmissão ao vivo da Unisul TV na época foi a Santa Missa. E nós estávamos lá, eu estava lá no aquário, como chamávamos, né? Exatamente. Dizendo, aperta aqui, câmera ali, câmera Até lá. Até hoje vai ao ar a Santa Missa. Aquela foi a primeira. Dom Jacinto Bergman era o... E todo mundo estava nervoso, vocês e nós, porque a gente nunca tinha feito nada ao vivo assim, mas saiu redondinho, saiu bonitinho. Foi muito bom. Tudo tem sido muito tudo bem. No script, né? Graças a Deus. E ajuda muitas pessoas que estão acamadas, estão em casa, que não conseguem É a primeira ao vivo da Unisul. É verdade. Padre, a questão da política, o brasileiro dividido entre esquerda e direita, de onde é que vem tanto ódio? O que está acontecendo, padre? O mundo inteiro está muito polarizado, eu acho, né? Você sente isso pela internet. As pessoas são contra e às vezes não sabem por que são contra. Ou não conseguem ter esse meio termo de perceber o mínimo de razão que existe no seu oponente. Nos dois lados. Nos dois lados. Na política, então, isso está totalmente blindado. Você não consegue, parece, ver o bom que há no outro que é seu concorrente, vamos dizer assim. E há isso. Então, eu acho que isso se transfere, às vezes, até para todos os ambientes. Também o ambiente eclesial, porque os fiéis, de um modo geral, a gente tem que tomar um cuidado muito grande na igreja, porque como porta-voz oficial da igreja, você é um religioso, como você se situar numa situação dessa, para ser redundante, como você se colocar numa situação dessa, sem que você privilegie um grupo ou outro, porque todos os que estão ali estão em busca de algo. Nesse momento é Bolsonaro ou Lula? As pessoas querem que seja isso.
Eu vou dizer para você que existe algo muito bonito que se chama doutrina social da igreja. Está no Catecismo da Igreja Católica. E ali tem respostas para muitas e quase todas dessas nossas inquietações, também o ambiente político. Quando a gente assimila a doutrina social da igreja, a gente vai ver que valores precisam ser preservados e pecados sociais, ditos pecados sociais, eles são execráveis em qualquer que seja o lado esquerdo ou direito, sobretudo a corrupção. Corrupção, eu ia lhe questionar, eu ia lhe perguntar, a corrupção é um desses pecados? Sim. Como é que a igreja Porque ela encara essa questão da corrupção? E não é pouca, né, padre? Não. O que se vê... Ela rouba primeiro do pobre e do indefeso. Além de ser um pecado, é um dos 7 pecados capitais, porque ela está afiliada ao roubo e à mentira também, né? É outro pecado capital, mas ela rouba dos mais indefesos e dos mais frágeis, e ela lesa o bem comum. O bem comum é algo que a igreja sempre preservou, o bem de uma nação, de uma sociedade, sobretudo dos mais fragilizados. A gente diz que Jesus não fez não buscou preferencialmente os pobres e excluiu os ricos. Não, Jesus preferencialmente escolheu os pobres e pediu aos ricos a graça da partilha e da conversão. Por exemplo, você tem uma série de ricos na Bíblia que se converteram, dos quais a gente grava o nome. Os que não se converteram, a Bíblia nem cita o nome. Por exemplo, o jovem rico, não se cita o nome. Mas a corrupção, como outras coisas, a compra de voto é algo a qual nós não podemos nos acomodar. Porque por trás disso vem outros pecados também. A pessoa que faz isso, ela é capaz de tudo no ambiente político. O que é possível fazer? Porque a igreja ajuda na formação. Correto. E o que falta para as pessoas que são corruptas é uma oportunidade, porque chegam lá e amealham o dinheiro. Não é dinheiro público, é o dinheiro do público. É nosso rico dinheirinho que é pago imposto, que é desviado, vai parar em cuecas, em mansões, em naves, barcos. É um absurdo encontros no exterior. Eu acho que a reforma política se perdeu uma chance de fazer como se deveria fazer no país, né? Mas se fez um meio termo aí, está se fazendo um meio termo, vamos ver. Agora tudo passa pelo antes, né? A boa formação política de um cristão católico para realizar escolhas corretas, de pessoas comprometidas com a comunidade, vão evitar que esse problema a longo prazo surja, porque nós fazemos péssimas escolhas também. Nós nos deixamos... Alguém que se vende por um par de chinelos é tão corrupto como alguém que rouba depois, uma vez eleito. Isso é um pecado que as pessoas não confessam, às vezes, no confessionário, mas é que precisa. Você pergunta isso, as pessoas se assustam, porque é uma cultura, parece que é normal isso. É terrível isso. Não se vende, é vender a alma. Padre, a ditadura militar, os anos de chumbo que acabaram em 85, a eleição do presidente Sarney, ou deveriam ter acabado, colocaram a direita como envergonhada. A direita tem vergonha de dizer que é direita e o presidente Bolsonaro ressuscita, de certa forma, esse brilho, independente de ser Bolsonaro um bom ou um mau governo, mas o brilho das pessoas que são direita voltou. A igreja tem um pé na esquerda. Eu diria que parte da igreja tem um pé na esquerda por uma longa história da década de 70, de envolvimento político. Claro, por conta da opressão, da ditadura. Isso sim, a igreja foi foi uma instituição de resistência. De proteção àquelas pessoas. De proteção e resistência. Agora, há uma nova geração que está surgindo entre fiéis leigos, isso é muito perceptível na mídia, que tem uma simpatia ou uma adesão aos pensamentos ou aos ideais da direita. Você me pergunta conservadores, quais? Né? Mas não é o conservadorismo por ser conservador. Aquilo que um ambiente mais conservador tenta preservar. E aqui entra um elemento central, que é essa questão dos valores familiares e dos valores da vida, que em alguns momentos se tentou solapar em alguns governos de esquerda, não apenas nesse país. Então, quando se tentou, por exemplo, defender pautas como o aborto. Então, desde o divórcio. E o aborto. A estrutura familiar como tal, ela sempre se tenta solapar a estrutura familiar como tal. A gente diz assim hoje em dia, cada um tem o direito de escolher, fazer suas escolhas de vida. Quem sou eu para julgar alguém? Mas dizer que a minha escolha familiar não tem valor como tal e não pode ser um modelo para a sociedade, se tenta colocar... Hoje em dia parece que a estrutura familiar tradicional, pai e mãe, é colocado como... As pessoas têm vergonha de dizer até isso, de tal pressão que se faz por algo que é politicamente correto, e o politicamente correto é bom, mas quando se torna algo que a pessoa defende apenas de uma forma fanática, sem saber por que está defendendo, você passa a demonizar todos os outros que pensam diferente. Tem que haver respeito à diferença. Eu vejo mais como uma reação, essa dita direita que surge na igreja, reação para defender esses valores, que em alguns momentos quase foram solapados, né?
que a igreja não vai abrir mão tão fácil, porque os valores da família, os valores da vida, do aborto, ser contra a eutanásia, em alguns momentos, em algumas culturas, alguns governos, perdão, como agora na Europa a gente vê isso, Espanha, Bélgica, se tenta colocar o aborto indiscriminado em qualquer etapa. E aí você vê quem são os promotores disso. Em alguns lugares, como esses países, são governos de esquerda, por isso que há uma reação. Há uma reação e uma contra-reação, né? Então, como a sociedade é feita a igreja também é feita de seres humanos políticos, eu acho que tudo isso está... Nós temos que caminhar juntos, aprender a caminhar juntos, porque o outro que senta comigo no meu banco, pensa diferente de mim, no mesmo banco da igreja, ele não é um inimigo, ele pensa diferente, ele precisa ser ouvido. Merece todo o respeito. Merece ter todo o respeito, ele tem valores e eu também tenho valores, mas nós não chegamos ainda, infelizmente, a essa maturidade do ponto de vista político, de escutar diferente. Padre Sérgio, muito obrigado pela sua vinda aqui, muito boa conversa. Eu que agradeço. A gente vai para o ar que dia mais ou menos, para me saber? Hoje à noite. Hoje à noite, então eu queria fazer um convite, posso? Claro. Olha, nós vamos ter dia 24, uma missa que vai ser transmitida pela TV. Né? Ao vivo aqui Ao na vivo. TV. Vai ser lá na igreja, o pessoal vai estar lá transmitindo, dia 24. Vai ter técnicos lá e aqui também. Perfeito, 7h30 da noite. Estamos antecipando o câmera aberta para as 19 horas, para disponibilizar todo o nosso pessoal para trabalhar. Dia 24 estaremos lá, 7h30 da noite, você é nosso convidado, você que é de toda a região, sobretudo para os idosos que não podem assistir, para quem está doente, para quem está em casa ou para quem trabalha, pode assistir pelas redes sociais, mas também pela UniTV, que a gente vai estar lá firme transmitindo essa missa de Natal. E vai ser muito bom também para a gente, para vocês, para a audiência. Numa imagem muito boa agora, né? Graças a Deus. Já disponibilizamos também internet. Quando eu pedi a carga de internet para o servidor, mas tudo isso assim é para isso aqui. Ó. Aí ele entendeu, mas vai ser muito bom. Porque, em geral, a internet tem muito download para receber. Upload, e nós precisamos gerar, upload, para levantar o sinal lá em oficinas e chegar aqui. Até que está sendo parceira da gente, então vai ser legal. E para quem quiser, temos missa dia 24, como eu disse, 7h30 lá, 7h30 no quilômetro 60. Dia 25 tem todas as comunidades praticamente. É só entrar no Facebook, Paróquia de Oficinas, que os horários das missas estão lá. Muito obrigado, Padre. E obrigado a você que acompanhou essa conversa muito boa, considerei muito boa aqui com o Padre Sérgio. É sempre um privilégio conversar com o Padre Sérgio, que traz, além da inteligência, toda a emoção, a fé na igreja que ele está representando aqui. Obrigado pela companhia, continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.